Olá, vamos para mais uma aula nossa de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre as nações emergentes da América Latina e vamos falar sobre o Brasil, certo? Começando falando sobre o Brasil, do imperialismo regional à integração, ok? Nem sempre a relação política brasileira com os vizinhos foi amigável, né? Principalmente quando a América estava dividida pelo Império Português e Espanhol. Cada um desses impérios ele tinha uma disputa, desde a época do descobrimento, né, até os espaços das Américas. Na América do Sul colonial, onde o Tratado de Tordesilhas dividia o continente em duas porções, uma a leste sob o domínio português e outra a oeste sobre o domínio espanhol, e os impérios rivais tinham lutas pelo esse poder. De um lado, os atuais estados da Argentina, do Paraguai e Uruguai, pertencentes ao vice-reino do Rio da Prata, né? Venezuela, integrante da Capitania Geral da Venezuela, o Peru, a Bolívia, como parte do vice-reino do Peru, e o Chile, como a Capitania Geral do Chile, todos como áreas de domínio espanhol. Do outro lado, o Brasil, pertencente à coroa portuguesa, em conjuntura, em especial os interesses da ampliação do domínio, que eles iam gerar uma série de conflitos territoriais entre as duas potências e, posteriormente, logo após isso, uma grande desconfiança entre as nações sul-americanas, que no caso seriam independentes. Ao primeiro passo, expansionistas foi dado a Portugal quando, em 1679, uma expedição comandada por Dom Manuel Lobo chegou à margem da esquerda do Rio Prata, em frente à atual Buenos Aires, na colônia do Santíssimo Sacramento, e daí estendeu o domínio português sobre as atuais terras do Rio Grande do Sul, ok? Nessa mesma região que esse Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha, padres jesuítas, eles tentavam implementar as missões com o objetivo de catequizar os nativos desta região. Mas os bandeirantes paulistas, eles continuamente rompiam a linha da democracia, invadiam pelas terras espanholas para roubar os indígenas das missões que seriam transformados em escravos. A face das incursões portuguesas ao seu território, a Espanha reagiu por meio de diversos conflitos, até que, em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz, os dois países ibéricos estabeleceram definitivamente os limites territoriais desta região, ok? Aí, em 1916, tropas lusos brasileiras invadiram o Uruguai, que na época era chamada de Bando Oriental do Uruguai. Depois de diversas batalhas, a região foi incorporada em 1921 ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, certo? Como consequência dessa invasão, houve uma forte reação da população local, que era constituída, na sua maioria, por espanhóis e descendentes dos espanhóis, liderados pelo general Juan Antônio de Lavajá, e conseguiram em 1825 a reconquista do Uruguai. Com essa independência do Brasil, o jovem imperador Dom Pedro I, ele veio declarar guerra aos uruguaios, mas o Brasil foi derrotado, teve essa derrota em 1828, e os cidadãos da Banda Oriental fundaram a atual República Oriental do Uruguai. Menos de 20 anos depois, já no segundo reinado, o Brasil se
envolveu no conflito com a Argentina pela disputa de uma área de fronteira localizada no extremo oriente dos tais estados de Santa Catarina e do Paraná. A disputa aí foi chamada de Questão de Palmas, que só acabou em 1895 com a arbitragem internacional do presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, que deu a sentença favorável aos brasileiros, certo? Então, o território foi incorporado ao nosso país e passou a ser o limite entre o Brasil e a Argentina, logo depois do rio Períper do Iguaçu. Após esse período, aí o Brasil ainda fez outras grandes disputas regionais, dentre as quais a gente pode destacar a que está colocada aí, a questão do Amapá, certo? Com a França, a questão do Pirará com a Inglaterra e a questão do Acre com a Bolívia. Todas foram resolvidas a partir da diplomacia direta com a intervenção de tributacionais internacionais, certo? Sempre veio alguém para intervir e dar a disputa a quem seria ganha, certo? Aí aqui a gente tem falando das disputas pela hegemonia regional entre o Brasil e a Argentina. Logo no início do século XX, em especial na parte dos anos de 1930, teve início um acirrado combate, que a gente pode falar dessa forma, entre os estrangeiros militares brasileiros e argentinos por essa hegemonia regional. Ambos os lados desconfiavam um do outro em virtude do passado colonial já marcado por conflitos, como a gente já viu. Na Argentina, a tensão se dava porque, ao longo dos séculos, os acordos internacionais davam mais benefício tão somente para o Brasil, né? Que é como a gente viu a questão que eles ganharam, as questões anteriores que a gente falou, né? A questão do Amapá, a questão do Acre. Então, eles desconfiavam e tinham esse medo, né? Já, por outro lado, o brasileiro tinha desconfiança e o ressentimento que se fundamentava na suposição de que os argentinos tinham como projeto invadir o sul do Brasil, isolado com o apoio do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai. Aí, quando foi em 1958, o presidente Juscelino Kubitschek lançou o projeto de Operação Pan-Americana, o OPA, certo? Que quer dizer Operação Pan-Americana. E ela veio com a finalidade de estreitar as relações entre as nações da América e se pressionar com os Estados Unidos a tornar iniciativas de cooperação para o desenvolvimento econômico deste continente, ok? Com isso, o governo de Juscelino Kubitschek e o argentino de Arturo Frondizi, sentaram-se à mesa e fizeram a negociação em uma maior reaproximação e interação entre os países da América do Sul. Aí, quando foi em 1960, foi criada a ALAC, que é a Associação Latino-Americana Livre Comércio. No ano seguinte, o Brasil e a Argentina resolveram pôr fim nas divergências históricas, e ampliar a cooperação entre ambos economicamente. Entretanto, a partir da segunda metade da década de 1960, multiplicaram as questões das ditaduras financiadas pelos Estados Unidos. Na América do Sul, esses governos ditatoriais, tanto no Brasil como na Argentina, buscavam consolidar essa sua hegemonia regional e aumentar a afinidade com os estadunidenses, Porque aí eles tendo hegemonia, eles tinham mais, os Estados Unidos iam olhar com um olhar mais aberto econômico. Aí o Brasil saiu na frente, afirmando acordos com a Bolívia, com o Paraguai, antigos parceiros da Argentina. Em 1967, começou a construir a rodovia BR-277, ligando Assunção, é a cidade do leste, no Paraguai, e o litoral no Paraná. O objetivo era bastante claro aí, era criar uma rota
de esgotamento para que os produtos paraguaios não passassem a utilizar pelo Porto de Buenos Aires, para passar pelo Porto de Buenos Aires e assim o Brasil já ter mais lucros. Então, no ano de 1973, a partir de um acordo entre ditatoriais, entre Gerardo Mezzini do Brasil e Alfredo no Paraguai, teve início a construção de Itaipu binacional. Essa hidrelétrica tornou o nosso país autossuficiente na questão de energia. Então, alguns militares argentinos chegaram a pensar que se tratava de uma bomba de água para destruir Buenos Aires com uma inundação, certo? Então, com o fim dessas instabilidades, só se daria a partir da metade da década de 1980, no período de redemocratização entre os dois países. Então, quando foi em 1991, os novos governos civis reaproximaram, que não eram mais ditatoriais, eram civis, fizeram a reaproximação, selaram definitivamente a paz com o Tratado de Assunção, por intermédio do qual se estabeleceu a criação do Mercosul. Atualmente, a gente pode dizer, a despeito dessas crises que atingiram o mundo, os países da América do Sul apresentam relações comerciais e políticas totalmente volumosas e totalmente estáveis, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o Brasil e sobre as suas questões políticas com a Argentina, ok?